Três verdades sobre o seu poder e sua liberdade que o mundo, que o inconsciente coletivo lhe tirou. Nesse vídeo eu quero trazer para você três verdades sobre você evoluir, sobre você ir em direção à sua verdadeira liberdade. Não só a liberdade que o mundo nos apresenta, mas a liberdade de vivermos a nossa própria liberdade, vivermos o nosso próprio direcionamento, ter a autoconsciência de reconhecer realmente o que está nos trazendo liberdade e o que nos está apenas nos condicionando a mais uma prisão disfarçada de liberdade. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo, nessa live. Agradeço a Deus, ao universo, por mais essa oportunidade. E hoje eu estava na academia mais cedo e estava refletindo, escutando alguns áudios, que eu sempre gosto de ouvir. E esse tema liberdade, ele é muitas vezes ou quase sempre, deturpado, obscurecido em nossa mente. A gente cria muito senso de liberdade naquilo que também está nos aprisionando, naquilo que vai nos trazer uma prisão ainda maior. Visto isso, se não acontece com você, mas já aconteceu muito comigo, era um sonho, um objetivo que em um certo momento da minha vida eu queria alcançar, acreditava que aquilo ia me trazer mais liberdade ou mais felicidade, e hoje eu vejo que é algo que também nos prende, é algo que também nos mantém dependentes, e assim acho que acontece com muitas coisas na nossa vida, A gente às vezes quer alcançar muitos objetivos, mas não percebe que esses desejos muitas vezes partem de um local que não está bem claro. E aí a gente não está querendo, a gente acaba acreditando que aquilo é a felicidade e aquilo na verdade é mais uma prisão. A gente acaba se prendendo aos nossos próprios desejos, nossas próprias conquistas. Mas essas três liberdades que eu quero trazer para você hoje é uma visão aí, principalmente da jornada de autoconhecimento, de você se conhecer, de você viver a sua própria liberdade. Justamente porque existe, e essa é uma parte que a gente precisa cada vez mais amadurecer, e talvez foi uma das partes muito importantes da minha jornada até aqui, compreender que o que estamos vendo não é o que a maioria vê, ou ainda o que muitas pessoas já estão vendo eu também não estou vendo ainda, ou seja, existe algo que não está claro para todos, que não está no mesmo nível de compreensão. Eu e você podemos observar uma mesma cena, uma mesma situação e ver coisas diferentes. Cada um possui uma percepção. Por que eu estou falando isso? Porque uma visão mais clara, mais simples, um sentimento de liberdade já existiu, já experimentamos todos nós. Eu, você, todos nós já experimentamos esse estado de consciência mais livre. E quando aconteceu isso? Lá na infância? Ou quando a gente era criança? Então a gente não lembra, não se recorda do que é se realmente estar livre dos nossos apegos, de nossas dependências, porque ao longo do tempo a gente aprendeu a viver dependente disso tudo. Então, o inconsciente coletivo foi criando essa nossa visão de mundo, essa visão que a gente tem da realidade, E por que eu trago essa visão do inconsciente? Porque inconscientemente, e isso é realmente sem percebermos, a gente foi aceitando uma jornada, ou foi aceitando verdades sobre a liberdade, sobre o que é ter poder, e por a gente aceitar esse modo inconsciente de trazer o significado sobre liberdade, trazer o significado sobre poder, é inato do ser humano, é inato de cada um de nós, e ao longo do tempo já foi provado isso, que a gente busca por liberdade, a gente busca por poder, e a gente acaba acreditando que a liberdade está no poder, ou que, de certo modo, a liberdade ela é projetada em algum ponto fora de nós. Por isso que eu quero trazer essas três liberdades, que você vai ver o quanto é inconsciente, que a gente muitas vezes luta pela liberdade, luta pelo poder, mas é algo realmente que não está nos trazendo liberdade alguma. É algo que está apenas nos mantendo novamente no sistema, no desejo, no apego, na luta inconsciente por algo que não vai fazer diferença na nossa vida, não vai fazer diferença na sua vida. Veja só, a primeira grande verdade que
é obscurecida na nossa mente a primeira grande verdade sobre o seu poder e a sua liberdade. Você já ouviu falar provavelmente que a liberdade de expressão é uma das maiores liberdades que podemos ter. Liberdade de expressão. Hoje ainda é se falado muito no quanto vamos deixar de ser livres quando for bloqueados os nossos meios de comunicação ou meios de expressar aquilo que queremos. Agora, a grande verdade é que a gente não percebe, enquanto a gente não desperta para essa visão interior de como funciona a nossa mente, de como está realmente as nossas prisões. O seu verdadeiro poder está no silêncio, não naquilo que você está falando. Não é sobre você se fechar, você se calar para tudo que você precisa colocar para fora. Mas é reconhecer se tudo que a gente está botando para fora, porque eu estou falando isso como uma experiência minha, de muita coisa que eu estava botando para fora, eu estava apenas repetindo frases prontas. Estava apenas repetindo mais alguns vieses de confirmação que confirmavam meus traumas, confirmavam meu vitimismo, confirmava a minha forma muito limitada de ver a mim mesmo e ao mundo. E aí a gente fica nessa luta por liberdade de expressão, por expressar aquilo que está no nosso interior, mas na maioria das vezes a gente pode estar alimentando apenas o que está no inconsciente coletivo, o que está no inconsciente nosso. E aí, obviamente, a gente não tem poder na nossa voz, porque a gente está toda hora falando, repetindo o que já é de conhecimento, já é de conhecido de todos. Igual como se fala, falar até papagaio fala, mas ele não tem consciência do que ele está falando. Ele não tem, né, o discernimento do que ele está falando, se é algo bom ou ruim, correto ou não. E por que eu falo isso? Um dos primeiros livros que chegou até mim, principalmente do Eckhart Tolle, que é um autor que talvez você que já me acompanha aqui há mais tempo já sabe que eu utilizo ele com muita referência, ele foi peça fundamental, né, nessa jornada. O primeiro livro que chegou até mim dele foi O Poder do Silêncio. E por que será que esse livro se chama O Poder do Silêncio? Porque quando a gente está totalmente identificado aí com um inconsciente coletivo, quando a gente está pensando como a massa pensa, quando a gente está naquele de ir conforme todo mundo vai e não percebe que existe algo aí que a gente poderia fazer diferente, ser diferente, para encontrar uma liberdade então, que é nossa por direito, a gente acredita que o silenciar, o falar menos não vai nos trazer benefício algum. Eu falo isso porque eu tinha, muitas vezes, tenho ainda esse hábito de falar muito. E o segredo do poder do silêncio está no quê? Quando você está aberto a ouvir mais do que falar, você está buscando mais sabedoria, você é a pessoa que mais, de certo modo, está percebendo coisas, está captando coisas. Perceba em um ambiente, seja um ambiente da sua família, um ambiente onde você está com seus amigos, ou no local público, a pessoa que está mais em silêncio é a que está mais percebendo as coisas. Ou é a que deveria estar mais percebendo, né? Se ela não estiver, obviamente, viajando nos seus próprios pensamentos. Mas a pessoa que está em silêncio é a que está com a sua capacidade perceptiva mais ampla. Por isso que o poder do silêncio está em você não somente ouvir com mais sabedoria as coisas que estão acontecendo à sua volta, ouvir o outro, mas também ouvir a si mesmo. O poder do silêncio é você aprender também, principalmente, a se ouvir, a reconhecer que as suas narrativas, que é o modo que você está alimentando de forma automática de seus próprios pensamentos, que muitas vezes distorcem a realidade, distorcem, né, a percepção que você está tendo desse momento, do agora. Distorce até mesmo a visão que você tem sobre si, porque é sempre, né, um sentimento ruim, um sentimento desagradável que a gente cria sobre a realidade, é sempre um sentimento refletido, que estamos refletindo de nós mesmos, inconscientemente. O que significa o inconsciente? O inconsciente é a parte nossa, ou até mesmo nossos pensamentos, que acabam surgindo de forma automática e a gente não entende de onde eles vêm. Talvez você nunca parou para se perguntar, mas é algo que é nessa profundidade que o autoconhecimento nos leva. Você parar e, de certo modo, só perceber como os pensamentos eles surgem na sua mente de forma tão automática. E isso nos traz uma grande liberdade. A liberdade de perceber, de ouvir a si mesmo. Porque enquanto você não para e se faz essa auto-percepção de si, o que a nossa mente vai querer e o que estamos acostumados desse modo inconsciente a fazer
é apenas julgar o mundo, criticar o mundo, é apenas seguir essas frases prontas, repetir frases prontas e acreditar que ouvir não é essencial ou que não existe poder em aprender a silenciar, muitas vezes. Por que eu falo que essa liberdade, o que realmente é liberdade, o que realmente é poder, já esteve conosco? Mesmo que lá na infância, sem muita clareza de que estávamos realmente vivendo uma liberdade, já vivemos. Nós, quando crianças, e todos nós, né? Quando nascemos, a gente, qual que é o que está desenvolvido em nós realmente para aprender, para começar a aprender as coisas? É o ouvir. Um bebê, ele não sabe se comunicar, a comunicação dele é o choro, né? É quando ele chora porque está com fome, porque está com dor. Mas ele já está ouvindo desde criança. Ou seja, a gente já ouviu muito mais do que falou. Mas a gente aprende, assim que a gente aprende a falar, a formar as frases, as palavras, assim que a gente acaba não tendo a atenção necessária, talvez quando criança, e isso é natural, né? Não para culpar nossos pais, mas para entender o inconsciente que a maioria das pessoas vive, o inconsciente coletivo que os seres humanos são afetados. A gente não recebe a atenção devida quando criança e a gente passa muitas vezes a ser crianças que têm a necessidade de atenção e buscam chamar a atenção, ou crianças, ou jovens, ou adultos ainda, que ainda possuem essa necessidade de chamar a atenção. E a gente não percebe que o chamar a atenção é um vazio que a gente carrega, que a gente quer ter existência, a gente quer ser importante para o mundo, mas não percebe que precisamos ser primeiro importante para nós mesmos. A gente precisa primeiro desenvolver essa visão mais amadurecida de nós mesmos, de quem somos. E principalmente, se a gente não aprende a ouvir quando criança, a gente passa a, desde criança, alimentar esse hábito ruim de falar mais do que ouvir, de ter mais certezas do que deixar esse senso de questionamento. Uma coisa que o autoconhecimento me trouxe, e é o que essa jornada vai lhe trazer de qualquer forma, é você aprender a questionar muito mais do que apresentar certezas. Porque nas certezas você já está se limitando. Quando você já tem uma razão sobre algo, obviamente o que a outra pessoa está lhe falando não lhe serve de nada, parece que não vai lhe fazer diferença, porque você sempre acha que isso aí não tem nada a me ensinar, não tem nada a me passar. E isso eu falo de qualquer pessoa que você tenha contato na sua vida, né? Uma pessoa que você encontra na rua ou alguém que você possa ouvir. A gente não aprendeu a ouvir, né, com sabedoria. A gente aprende melhor dizendo, a gente nem aprende a ouvir para compreender, a gente acaba ouvindo só para responder, né? E ouvir para responder eu já tenho tudo premeditado, a minha mente já está estipulando tudo aqui que eu tenho para dizer sobre isso que está acontecendo, eu já tenho uma visão pronta sobre tudo que está acontecendo. E eu deixo de questionar, deixo de me abrir, deixo de estar aberto para o meu verdadeiro poder, que é o poder do silêncio, o poder de você conseguir silenciar, principalmente a necessidade da nossa mente de estar sempre argumentando, se vitimizando, colocando certezas, culpas e, de certo modo, se prendendo nessa necessidade. Segunda grande distorção, vamos dizer assim, segunda grande verdade sobre o seu poder e sua liberdade, mas sobre uma distorção que hoje, principalmente, as pessoas estão cada vez mais afetadas por isso, não só pela televisão, que a televisão já está há um tempo aí, querendo ou não, nos aprisionando, mas também pela própria internet. Sempre lhe falaram que o seu poder está no conhecimento que você armazena, nas informações que você tem. Tanto que já foi visto que uma das pessoas mais... Vou dar um exemplo aqui muito simples para você entender. Uma das pessoas mais poderosas do mundo era, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Ou grandes líderes aí mundiais. Por quê? Que eles eram uma das pessoas mais poderosas do mundo. Ou ainda são, né, vistas como a pessoa mais poderosa do mundo. Um dos pontos é isso. É por eles terem mais informações do que outras pessoas. Eles têm a capacidade de ter muito mais informação sobre tudo. Então, se eles têm a capacidade de saber algo, de ter informação privilegiada, antecipada, eles têm um grande poder. E nisso foi se criando novamente essa visão distorcida sobre o nosso verdadeiro poder e a verdadeira liberdade. Por quê? Porque talvez hoje, o que a maioria, eu estou falando aqui não, talvez sobre você, sobre mim, a gente já está aqui, talvez aberto a esse entendimento mais profundo.
Mas o que a maioria das pessoas pensam ainda é que o poder está na informação, está em ter informação. E por isso dão tanto valor a noticiários, a notícias, a informações que não alteram e não mudam essencialmente em nada nas suas realidades, nas suas vidas. Mas o que a gente acredita, e você não tem como teimar e trocar essa ideia dessa pessoa, é que como assim, se eu não saber de uma notícia da economia, como é que... Isso é muito importante para a minha vida. Nossa, é muito importante saber o que o presidente vai fazer com essa lei, com isso, aquilo. Vai interferir muito na nossa vida. Sim, uma pequena parcela até a gente deveria estar informado, para não ser uma pessoa totalmente ignorante para os assuntos, né, que acabam sendo assuntos aí da nossa sociedade em si. Mas é que a grande maioria das pessoas está perdida em notícias, em noticiários, principalmente notícias ruins, né, catástrofes ou crimes de outras cidades, coisas que não estão interferindo essencialmente no bairro onde elas vivem, na rua delas, na casa delas. E com isso a gente está o quê? Deixando de perceber que o poder e a liberdade não está naquilo que você sabe, está naquilo que você faz com o que você sabe. Tem uma outra grande questão que já está cada vez mais sendo percebida pelos seres humanos, é a obesidade mental de informação. São pessoas que têm muitos cursos, muitas, sei lá, faculdades, estudou muito, mas não descobriu a sua liberdade de colocar aquilo em prática, de exercer, de fazer algum bem ou de conseguir fazer algo com aquilo que sabe, com aquilo que estudou. E a gente foi muito tempo influenciado a buscar, né, uma faculdade, um curso, até hoje mesmo, né, atualmente voltei a fazer uma pós-graduação, mas foi numa área que agora realmente estou muito entusiasmado e gostando muito de estudar, que é a neurociência e a física da consciência, que é tudo isso que é a transformação que o autoconhecimento nos traz, né? E eu estou estudando aquilo ali para me preparar, melhor dizendo, para apresentar para vocês também melhor esse conteúdo, né, de forma mais didática, poderia assim dizer. Mas a verdade é que o nosso poder não está na informação. E hoje a gente está percebendo isso, tem muita facilidade. Por quê? Porque hoje cada um de nós, você, eu, nós temos no celular, na nossa palma da nossa mão, muito mais informação, muito mais acesso à informação do que o presidente, como eu falei, o exemplo que eu dei, do que o presidente dos Estados Unidos lá em 1800, que nem internet estava ainda, né, não existia. Então, veja só o quanto as coisas mudaram na realidade. O ser humano, cada um de nós, tem muito mais poder de informação, de acesso a informações, se querer buscar essa informação, né? Principalmente falando aqui do autoconhecimento. Hoje nós temos acesso, cada um de nós, todo mundo é livre para buscar o conhecimento que querer, a liberdade que desejar. A verdade, a gente é livre para buscar a verdade de tudo mais profunda. Mas nem todos têm essa liberdade, justamente não porque não têm acesso, mas porque a prisão é outra. E por que existem então tantas propagandas? E propaganda que eu falo aqui, até Napoleão Hill já falava no seu livro, né, Mais Esperto que o Diabo. Ele já dizia que uma das grandes artimanhas do diabo, ou dessa energia negativa de limitar o ser humano, estava na propaganda. Na propaganda justamente porque não só a propaganda que a gente vê de coisas que a gente não tem, que a gente vai precisar ter, né, que é o que a mídia, a internet hoje está toda hora jogando na nossa mente, né, jogando aqui nos nossos olhos. Mas a propaganda no sentido de quantidade de informações que chegam até nós, que nos distraem, que nos chamam a nossa atenção, mas não alterem nada na nossa vida essencialmente. O nosso verdadeiro poder está naquilo que fizemos agora com o conhecimento que temos. Então, conhecimento não é poder. Conhecimento com sabedoria é poder. Porque a sabedoria é aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Então, de nada adianta você ter um monte de informação, ou ter um monte de informação, até mesmo privilegiada, mas você não tem a liberdade de agir, ou o discernimento de fazer a coisa certa, porque o que acontece, o que está acontecendo hoje conosco, é que esse acesso à quantidade de informações está nos deixando sobrecarregados de informações, obesos de informações, e cada vez mais presos nesses próprios conceitos, nessas próprias informações. A nossa vida seria muito mais simples se não tivéssemos esse bombardeio de informação todos os dias, toda hora, principalmente hoje com a internet, né, que é algo que está na mão aí de quase todas as pessoas, um celular, que é um computador, pronto ali para você ter acesso a muitas coisas.
Terceira, e não à toa também, ó, novamente, um outro livro, até parece coincidência, mas um próximo livro que eu tive contato do Eckhart Tolle, um livro que eu já tinha visto o nome, eu nunca tinha lido, é O Poder do Agora. E o que é esse poder do agora? É você tirar a sua atenção um pouco das informações, do discurso, da sua própria mente, daquilo tudo, e você voltar para o agora, para o tempo real. Veja só, o seu poder, não é à toa que o nome desse livro também é O Poder do Agora, porque o poder está no agora, naquilo que você faz no agora. Não adianta você acumular uma enciclopédia de informações e não ter liberdade de usar, e não ter liberdade de aquilo ser realmente útil, benéfico para a sua vida, né? Acaba apenas nos acumulando, nos prendendo, criando novas prisões, como eu falei no início. Terceira grande verdade, terceira grande distorção. E aí já vamos para um ponto mais profundo, que acaba, vamos dizer assim, não sendo tão percebido por aquelas pessoas que estão mais vivendo pelo inconsciente. O que eu falo quando falo viver pelo inconsciente? Que estão mais vivendo no automático. O viver no automático ainda é aquele momento que a gente está acreditando que a nossa vida, ou que o pote de ouro está sempre lá no fim do arco-íris. Quem vive pelo pote de ouro no fim do arco-íris é aqueles que ainda estão sempre projetando a sua felicidade para o que vai acontecer no futuro. É aqueles que ainda estão no modo automático de acreditar que vão estar mais felizes, vão estar mais em paz, vão estar melhor quando tiver mais dinheiro, quando tiver dinheiro na conta. Eu não estou falando aqui de situações de vida realmente que acabam sendo, vamos dizer assim, inviáveis de viver, né? Que realmente o dinheiro faz muita falta. Quer passar fome ou morar num local que você não consegue ter segurança nenhuma, insalubridade, né? Você não tem o mínimo para sobreviver. Mas eu estou falando aqui principalmente para aqueles que possuem já a qualidade, que a grande, vamos dizer assim, a grande massa não está, principalmente aqui no nosso país, graças a Deus, não está dependendo de situações assim. E ainda assim vivem acreditando que o poder e a liberdade está naquilo que ainda não tem, naquilo que não possui. E aí vem a grande virada de chave, né? É o grande despertar. Você perceber que o seu poder não está naquilo que você possui, não está naquilo que você tem, está naquilo que você é, está no seu ser, naquilo que você pode ser. Veja quanto essas três verdades podem transformar a vida de cada um de nós. Ouvir mais, fazer mais com aquilo que já sabemos e ser mais. Por incrível que pareça, quando a gente era criança, novamente eu vou trazer essa referência, a gente já ouviu mais do que falou, a gente já fazia, né? já queria o fazer, a gente não adiantava ter só a informação, porque do contrário você pega uma criança e pergunta se ela quer ir lá aproveitar na natureza, ir para um local diferente, ou ficar aqui apenas vendo, né, informações, embora hoje cada vez mais cedo a gente está ensinando as crianças talvez a ficar preso em uma tela também, né? Mas a criança ela quer agir, ela quer sentir, a criança está mais conectada ao sentir, ela está mais presente, né? Embora a presença seja algo que parece muito novo para muitas pessoas, mas você estar mais presente é não deixar tanto o seu psicológico, a sua mente, tirar a vivacidade do agora, a capacidade que você tem de gastar energia. Então a criança ela está muito mais conectada a isso. E principalmente a criança ela está mais ligada ao ser dela, ao ser, né? Por isso que tem aquele grande, né, clichê, o ditado conhecido que a criança não mente. Por que a criança não mente? Porque a criança ela não está ainda com aquela toda a artimanha. A criança, né, talvez hoje quanto mais crianças bem jovens mesmo, né, ela não tem todo esse aparato psicológico de dizer assim, não, eu vou mentir aqui, eu vou enganar aqui, eu vou estar enganando essa outra pessoa, eu vou enganar esse daqui, porque eu vou ter benefício. A criança não está pensando nisso, então ela é muito mais conectada à verdade. E a verdade que eu trago aqui dessas três verdades é essa verdade de você descobrir e é uma verdade que vai fazer sentido para você à medida que você vai se capacitando a entender realmente esse poder, a entender realmente essa liberdade. E quando você percebe que existe uma liberdade, então, que o dinheiro não compra, que não tem informação que realmente faça mais tanto sentido quanto essa liberdade, e que não importa aquilo que você possui, mas o estado que você está internamente, você descobriu uma riqueza, um ouro aí, que talvez, né, a grande maioria das pessoas talvez ainda passe a vida inteira sem descobrir, que é a liberdade, o poder e a riqueza do seu ser, daquilo que você é, daquilo que você já é, melhor dizendo. Mas a gente tem o quê? Camada de crença, camada de certeza,
camada de informações, principalmente, que obscurecem aquilo que vemos em nós. É a tal da... Está bloqueada a nossa autoimagem, existe ali uma camada que é o inconsciente, que é o que? É as certezas automáticas que você já tem, os conceitos, os rótulos, principalmente sobre você, e que acabam projetando todo o poder e toda a liberdade para fora, para onde nossos olhares, nossos 5 sentidos estão apontados. Então a gente acredita que, não, liberdade é poder fazer isso, a hora que quiser fazer disso. Hoje, né, é uma reflexão que eu faço direto comigo, e talvez sirva para você em algum nível. Hoje eu tenho uma liberdade, principalmente de tempo, que talvez eu não imaginaria ter no passado. Mas se eu não fazer uma autoanálise e perceber o quanto realmente eu já sou livre, eu posso estar ocupando novamente meu tempo, buscando ocupações para conseguir algo que talvez trouxesse aquilo que eu quero, um desejo que eu quero. Sim, somos dignos de conquistar tudo que desejamos, tudo que plantamos, somos dignos de colher. Mas a gente tem que perceber uma coisa. Sempre que a gente tem uma referência muito bacana que Stephen Covey faz em seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Que é o seguinte, quando você pega em uma ponta de uma vara, é como aqui, ó, esse recipiente aqui de colocar água. Quando você pega nessa ponta, você também já está pegando nessa. Querendo dizer o quê? Sobre desejos, sobre conquistas. Quando você tem um desejo, quando você, de certo modo, coloca um desejo na sua mente, quando você cria esse desejo, porque a gente acha que não somos nós, mas somos nós que criamos os desejos. A gente cria desejo com base em referências, em cópias, em querer ter o que o outro tem. A gente começa a criar esse desejo. Mas quando você cria esse desejo, você já está pegando tudo isso que leva esse desejo. Você está levando junto. Só que a gente acha que não. O que significa? Que por vezes a gente acaba perdendo nosso poder, limitando a nossa liberdade para conquistar algo que acreditávamos ser necessário em nossa vida. E a gente percebe e deixa de aproveitar a liberdade que já temos hoje. O tempo, né? O tempo, ele é algo escasso, é algo que realmente você não consegue comprar mais tempo. Mas a gente está toda hora vendendo nosso tempo ou desperdiçando nosso tempo com coisas que não estão nos nutrindo, não estão realmente nos fazendo mais felizes ou não estão nos trazendo mais para a gente, para ter esse maior poder e liberdade sobre nós mesmos. Então, essa reflexão, essa referência que eu quis trazer, era basicamente isso. A gente está mais a refletir mais sobre algumas verdades, e quando eu fiz essa reflexão, foi realmente algo que mudou a minha vida, porque ainda hoje, e vai ser difícil você, como eu falo, talvez isso fez sentido para você, talvez não, mas cada um está no seu tempo de entender. Eu no início tive que bater cabeça realmente para entender essa parte de como assim existe uma nova consciência, existe algo inconsciente em mim, então existe algo que está aqui no automático que eu não estou percebendo. Infelizmente, essa é a parte que realmente é aí que está realmente a prisão do ser humano. Não ter a liberdade de escolher realmente o que realmente você quer, que você precisa, ou o que realmente é apenas mais um desejo momentâneo, mais uma ilusão, mais um apego, mais um desejo que está lhe tirando a sua própria liberdade. Então a gente acaba entrando, né, nesse modo inconsciente da sociedade hoje, acaba tomando para si mais um desejo, e esquece de perceber realmente o que vai nos trazer a felicidade, ou o que realmente vamos fazer com o nosso tempo livre. E hoje eu faço essa reflexão porque foi algo que mudou realmente. Eu era uma pessoa que falava muito, hoje eu falo muito sobre isso. Se me chamar para falar de autoconhecimento, de transformação pessoal, ou de algo que tenha a ver com essa situação, você pode ter certeza que eu vou falar. Não vou deixar ninguém falar, vou falar mais do que deveria até. Tem muito provável que seja assim. Mas no passado eu falava muito e repetia muitas coisas que hoje não fazem qualquer sentido. Isso porque eu estava no modo automático realmente, de necessidade de atenção, de apenas botar para fora algo que era inconsciente, que nem mesmo eu tinha consciência. Então, você aprender a ouvir, você aprender peraí, não adianta eu ter mais conhecimento, eu tenho que colocar em prática, trazer para a realidade isso que eu já sei. E no fim,
você trazer essa consciência de que liberdade está naquilo que você é, não naquilo que você possui, você descobre aí um poder, que é o poder do ser humano de criar a própria realidade, não fazer com que a sua realidade seja uma cópia do mundo, a cópia daquilo que no fim não vai lhe trazer a verdadeira paz e a verdadeira alegria que está no seu ser. Espero que tenha lhe ajudado essa reflexão. Agradeço e honro a sua atenção, a sua presença. Vou deixar salvo aqui no perfil. Se gostou, compartilhe com um amigo também, que precisa talvez fazer essa reflexão sobre essas 3 verdades, porque é isso que nos distrai de nós mesmos, né? Falar, buscar informação de coisa que não importa e estar apegado a esse possuir, ao ter, ao futuro, acreditar que lá na frente está a nossa felicidade. Ela está aqui e agora. Só precisamos aprender a ter mais atenção consciente, né? No aqui e agora, mais presença. E eu estou finalizando aí, está nas fases finais aí de um projeto, que vai chamar aí um projeto de você conectar com essa presença, você aprender de forma mais simples, obviamente, se for possível, o que é uma nova consciência, o que é estar presente, que vai transformar a sua vida. Eu vou estar trazendo, não vou dizer o que é ainda esse projeto, porque é algo que eu estou fazendo com muito cuidado, com muita atenção para ser realmente um projeto que faça diferença na sua vida. Mas já eu quero estar trazendo para você aqui uma forma de você treinar essa presença, treinar essa nova consciência todos os dias, em todas as áreas da sua vida, e ver como vai mudar, porque tudo que você faz contém você. Então, como você está é o que importa. Independente do que você esteja fazendo, independente do que precisamos fazer na nossa vida, é como estamos que vai transformar essa experiência. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.